Bom, a gente está recebendo aqui a Tiane Nunes, que vai falar para a gente sobre o livro que está sendo lançado com o título de Misoginia Modernista e a Invisibilidade da Mulher Artista, Costurando a Teia de Ariadne, que na verdade é o primeiro volume de uma série sobre o tema, né? Pode falar um pouquinho para a gente do... Então, essa foi uma... Costurando a Teia de Ariadne, já simbolicamente, metaforicamente, de estudo, porque foi realmente uma teia que eu tentei traçar, uma costura de um novo cânone, digamos assim, né, de artistas do modernismo, que é o meu foco de estudo, né, desse período histórico do modernismo, e que vai tentar trazer esses novos nomes. Modernismo europeu, né? Ocidental, né? Sim. Porque a gente vai ter aqui mexicanas, a gente vai ter mexicanas e friso, que não é a Frida, né? Vamos ter austríacas, vamos ter uma variedade, né? A Cat Horna, que é húngara, e aí por aí vai, né? Nesse volume nós temos a Patrícia Galvão, mais conhecida aqui por nós como Pagu, né? Para também levar em consideração outras produções dela como artista e principalmente como uma pessoa da vanguarda do modernismo, né? Não só como uma musa lá da Semana de 22 e nem só como também a jovem que roubou o marido da outra artista, aquela, né? Então, a gente vai além disso, né? Momento caras. O momento caras do livro. Mas a gente vai além disso, então vamos resgatar esses nomes, né? Dessas pessoas, assim. Dessas mulheres que são pouco conhecidas do público em geral. Algumas já um pouco conhecidas, né, para quem estuda e gosta de principalmente que está se inserindo nos estudos sobre mulheres nas artes, né, ou feminismo na arte. E ele começa, assim, também com essa questão dessa minha genealogia pessoal ali, né, que eu vou começar a dizer... Peraí, antes de entrar nisso aí, então, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos entrevistados, que é uma coisa assim, quem é a Tiane? Mulher, cantora, pesquisadora, protetora de animais, de gatos principalmente. Quem é a Tiane? Para o nosso público saber um pouco melhor com quem que a gente está falando. Pois é difícil, né, fazer Ninguém essa... gosta dessa. Ninguém gosta dessa. É que nem dizer que estilo de som vocês tocam. Ninguém quer dizer. Bom, realmente, eu tenho vários interesses e todos os meus interesses sempre tiveram um pouco a ver com uma coisa estética ou com uma pegada, assim, de associação com minorias, com silenciamentos, com vozes que não podem se defender e tal. Isso vem bem desde muito cedo, assim. E aí vai refletir em várias coisas, né? Na questão da música, eu tenho uma banda que é... A banda Ex, que também é uma banda mais de pós-punk, né, bem underground, assim, que não artistas em busca de nada, como a gente costuma dizer. E em outras partes, nas partes dos estudos, eu sempre trabalhei com o que não era visto, ou o que estava me faltando, mas que parecia que estava na minha cara, né? Então, sempre meio que busquei isso. Tem a questão, uma coisa meio fantasmagórica, assim, que sempre me persegue. A questão dos animais também, eu sou vegana, então também, né, tem essa questão, não tem nada a ver com alimentação, sempre foi pela questão dos animais, no sentido de direitos, assim, de não me considerar superior a nenhuma espécie, né? Então, não gostaria de participar desse holocausto, digamos, consentido, assim. Então, mais ou menos, tudo meio que se costura, né? Numa pessoa meio quase óbvia, até. A tua formação é em... A minha primeira... Eu esqueci. A minha primeira formação mesmo, que eu terminei, foi em publicidade. Foi em publicidade. No momento que eu não tinha condições de cursar artes na época. Sim. Até porque já trabalhava em turno integral e tal. E trabalhava já em multinacional, assim, fiquei muitos anos. Então, acabei fazendo isso, pensando na parte de direção de arte da publicidade sempre. Mas, no fim, acabei trabalhando em marketing muitos anos. E aí, quando eu finalmente pude, assim, dizer, não, chega, né? Eu voltei a estudar.
que foi mais tardiamente, já mais velha, mas aí eu já tinha uma segurança, já tinha comprado o meu cantinho, tal, então eu pude me dar esse direito de... Então, agora eu vou voltar. Aí que eu entrei em mestrado, depois doutorado. Mestrado e doutorado é pelo Instituto de Artes da URGS. Foi pelo Instituto de Artes da URGS, daí, isso. Eu não fiz a graduação na URGS, mas aí eu voltei anos depois. E foi, assim, uma alegria ter conseguido entrar na primeira vez ali que fui tentar o mestrado. Foi bem gratificante conseguir. Fala um pouquinho da tua trajetória até chegar nesse tema, nesse assunto. Nesse livro, Nesse livro, digamos assim, a pesquisa como um todo, né? Porque o livro, na verdade, é um desdobramento do doutorado, né? Do doutorado. Da tua tese, no Isso. Caso. E o doutorado vai pegar uma pincelada lá do mestrado, quando eu trabalhei com novos paradigmas do belo na arte contemporânea. Que eu trabalhei com muita filosofia, mas, na verdade, com a exclusão também do belo, né? Tanto que na capa a gente tinha o nascimento de Vênus, e a concha estava vazia, né? A Vênus não estava, eu cortei ela fora. Porque na contemporaneidade a gente tinha muito medo, né? De usar essas coisas, parecia uma coisa meio, sei lá, adocicada ou burguesa, esse sentimento, né? E aí, em algum momento, eu conheci uma autora que ia ligar essas questões do belo durante o modernismo com que os modernos não gostavam de nada que tivesse a ver com a feminilidade nas artes, ou que seria o que eles chamariam de arte de calendário, um rococó tardio. Uma coisa que a própria Marie Laurencin, que vai estar nesse livro, sofreu muito dos seus pares por usar paletas rosa, etc e tal. E que não tem nada a ver com a coisa burguesa, feminina, moralista. Pelo contrário, tem a ver com uma coisa super sáfica de um grupo que ela estava inserida, de mulheres, né? Então, ela acaba sendo também deixada à parte quando ela deixa o grupo do Picasso, deixa ao fora, assim, no poeta lá, conhecido também, amigo deles, e aí ela é cortada de todas as exposições, quando ela conhece todo esse outro grupo, do lado esquerdo do Sena, que são grupos de artistas lésbicas, e que vão trabalhar em outras situações, e inclusive vão se comprar muito, vão trocar clientes, e vão conseguir viver muito bem de arte, em alguns momentos, assim, o que para eles é, assim, tapa de pelica, assim, né? Então, o teu recorte fica ali em torno dos 1900 até 1950. Isso, vai pegar bem essa primeira parte ali, os primeiros 50 anos do século XX, né, a virada ali do século, 1900, e a gente vai até mais ou menos o final da Segunda Guerra, 1950. Mais ou menos. E além de todo o estudo, obviamente, tu foi até Paris. Fui em 2019. Tu ficou lá, percorreu a margem... a margem esquerda do Sena. Isso. Fala um pouquinho. Então, foi bem interessante, porque aí eu pude sentir, assim, mais na pele. Eu entrei em apartamentos que algumas dessas artistas viveram, e eu consegui entrar em ver coleções de coisas em pequenos, não museus, mas em pequenas coleções que estão em lugares mais inusitados, assim, que estão dentro de uma biblioteca pequena lá, de moda, de um outro lugar, sabe? Porque um amigo da Marie Laurencin guardou todas as cartas, todas as coisas, então tu tinha acesso muito facilmente, assim, sem quase muito cuidado, porque também tem essa facilidade, como elas não são os gênios, os mitos, as celebridades do modernismo, tu tinha um acesso muito fácil, sabe, às coisas, assim. A única mulher que... Claro, eu não falei dela, não foi uma das principais, mas eu tive num museu para tentar ver algumas aquarelas de uma artista, e eu não achei, só tinham as obras do marido, todas do marido, né? E aí era um museu gratuito, que tu entrava e tal, e eu perguntei para a senhorinha que atendia, mas e as obras da Valentine Prax? Eu gostaria de ver. Mas não tem nada de muito importante, são só aquarelas. Só aquarela. Gente, eu saí dali com vontade de chorar, assim, sabe? Só. Tipo, era uma mulher me dizendo aquilo, e foi a Valentine Prax que deixou aquele museu para a cidade de Paris, para o município, com as obras dos dois, e a gente vai lá e só consegue ver as coisas dele, sabe?
Então é incrível. Daí ela ainda procurou umas fotos, umas gavetas. Ah, mas olha aqui as fotos do casamento, sabe? Eram umas coisas assim, chovia lá fora. Eu tenho até uns videozinhos, assim, é incrível. Aí eu fiz uns movimentos bem aleatórios. Fui em cemitérios, ver onde estavam essa e aquela. E aí tu via, assim, de um lado, um escritor famoso, cheio de turista vendo. Aí tu olhava pro outro lado, era assim... o túmulo da Claure, que era uma das primeiras feministas, que fez o primeiro jornal sobre feminismo, o La Citoyenne. E ninguém sabe quem é, tá ali do outro lado, assim, sabe? E é... nossa, tu te enche de emoções que são boas, no caso, para te não fazer só um texto panfletário, sabe? Um texto, sou feminista e vou fazer minha crítica aqui. Não, tu vai sentindo na pele que as coisas são reais e aquilo te dá vontade de dizer, olha, quero compartilhar isso. Eu não estou inventando, não é porque eu acredito só nisso, é porque eu sei que acontece e reverbera até hoje assim. É uma das coisas mais legais, até onde eu consegui acompanhar o teu texto, né? Foi estar contigo quando tu entra nesses espaços, né? Uhum. Eu acho que tu é muito generosa nesse sentido. Uhum. Antes da gente iniciar oficialmente o podcast, a gente estava conversando um pouco, né? E aí tu falou da dificuldade e é uma dificuldade de fato, né? De tu, digamos assim, transcrever uma escrita mais acadêmica de uma tese para um livro, né? Para um livro que vai ser... ele tende a ser mais, digamos assim, acessível em termos de linguagem. Palatável, né? E quando a gente entra contigo nesses espaços, assim, dá gosto de ler. Fica mais, né? Fluido, né? Porque não que todo o resto não esteja, né, dando gosto de ler e educando. Acho que um livro, ele tem essa função de educar também. Sim. Né? Sem ser panfletário. Sem ser panfletário. É a questão da representatividade também, né? Quando a gente leva... Eu, já mais jovem, já trabalhei em bienais, já fiz monitoria das escolas e tal. Quando a gente leva uma turma para um lugar institucional, para um museu, para ver as coisas, e a gente leva meninas juntos, e nós não temos obras de mulheres ali, o que isso quer dizer? Que elas não precisam nem se interessar por aquilo, porque não existe a representatividade, né? Então, a mesma coisa nas ciências, né? Nós vamos falar de cientista, vai ser sempre um cientista homem, vai ser sempre coisas assim. O Oppenheimer agora. Então... essas questões, em um momento até eu vou falar disso, né, do efeito Matilda que existe nas ciências, que é quando também existe dos homens que publicaram coisas que as suas companheiras descobriram e escreveram, mas que por questões de misoginia estrutural, elas não podiam assinar uma tese, podiam se inscrever numa faculdade, mas não ganhariam diploma, né? Tem todos esses obstáculos que não faz nem 100 anos, eles ainda estavam ali. Então, essa questão da representatividade é importante, ele vai estar no livro. E realmente, né, o Alexandre como editor, ele me orientou assim não precisa, não vai botar página tal, onde tal, ninguém vai te perguntar aqui, mas de onde tu tirou isso? Não, né, assume a tua voz. Isso é muito legal, porque tu assume de uma forma politicamente pessoal, mas o pessoal é político e o pessoal é um político coletivo, porque ele vai influenciar, né? Mas tem que ter tem que ter cancha de escritora também, né? Então, antes desse livro, o que tu escreve? Antes dos livros, dos textos acadêmicos, né? Como é que é a Tiane escritora? Fala um pouquinho da Tiane escritora. Então, na verdade, a Tiane escritora é uma Tiane muito leitora. Né? Eu tenho uma gana de ler, assim, eu sou uma leitora ávida, eu tô em cirurgia em hospital, eu tô lendo, eu leio muito, eu sempre li muito desde pequena, e eu leio muito rápido, e sempre foi assim. E quando eu leio coisas que eu gosto, e fica, né, ali. Então, eu acho que pega muito disso, e lá na graduação, eu já tinha feito um experimento assim, que depois da minha monografia, eu inscrevi ela num concurso. E ele foi contemplado, né? Na época, e aí eu ganhei um prêmio e tal, lancei na Feira do Livro. Inclusive, é um prêmio que me ajudou a dar a entrada no meu apartamento.
Ah, legal. Então, né, isso é uma coisa que me marcou muito. Então, depois de um tempo, eu continuei só na parte de trabalhos e tal, para sustento, mas quando eu fui fazer mestrado, doutorado, a minha ideia sempre um pouco mais foi essa linha editorial. Eu tenho muita vontade de descobrir as coisas e de partilhá-las, né? Essa é uma vontade, me dá muito satisfação, assim. Até tava falando antes aqui, em off, digamos assim, né? Uhum. Antes que a tua ideia é criar um novo... Como é que usou o termo antes? Um cânone? Não é bem um cânone, mas um novo material de pesquisa, né? De uma outra linha, uma nova direção. Vamos dizer que a gente pode até dar uma remodelada no que a gente entende como modernismo hoje. E tanto já se escreveu como modernismo e parece, será que não encerrou? Não, né? Já não está encerrado esse assunto? Bom, talvez na perspectiva masculinista pode ter encerrado. Mas então vamos ver de outras perspectivas, de outros lugares, de outras margens, né? Hoje mesmo a gente está começando a estudar outras coisas, as africanidades, a gente vai estudar, sei lá, expatriados, a gente vai estudar os artistas que sumiram na Segunda Guerra, sabe? Que muitos foram completamente aniquilados, não só em prisões ou questões assim, como depois com as cidades totalmente destruídas e que não puderam retornar nunca. A não ser quem fugiu para os Estados Unidos, foi para lá e para cá, mas quem ficou, né, na Europa, por exemplo. Então tem todas essas questões que estão sendo levantadas. E muitas desses caminhos que eu percebo pelas minhas referências estão sendo pesquisadas por autoras mulheres. Que muitas delas eu vou trazer aqui como muita novidade, assim, porque a maioria não é traduzida aqui no Brasil. Então, é gratificante trazer e eu espero que mais pessoas se interessem para que a gente possa fazer disso um start, iniciar um trabalho que possa render outros frutos, seja em outras editoras, seja com outras autoras, porque tem muito material aqui que pode ser pincelado e continuar nessa costura. Ampliando essa rede da qual tu vai falando, essa teia, né? Que é o termo que tu utiliza. Exatamente. Pude começando a querer entrar mais nas questões do livro mesmo. Tu começa o livro dedicando a publicação para tua bisavó, Júlia Isolina, /Isolina. Que em tuas palavras, a gente vai citar aqui, teve sua voz embargada e sua história praticamente apagada, como tantas mulheres já tiveram. E eu colocaria, e ainda tem, né? E ainda tem. É uma história que aconteceu há muitos anos, eu não lembro o ano agora, mas, bom, tua bisavó, bastante tempo, né? E eu acho que uma das questões principais é a questão principal do teu livro, né? Da tua pesquisa. Mas essa questão dessa genealogia pessoal é engraçado, porque antes teve essa pergunta de quem eu era, né? Eu até não citei isso. E que, incrivelmente, eu só percebi depois de já começar a pesquisa. De como isso estava entranhado. Tu tinha até pensado em tirar do livro, né? Que como isso estava entranhado no meu pensamento, sem eu me dar conta. E que talvez seja o início de tudo, né? Como é que tu te deu conta disso, assim? Então, sabe como que eu me dei conta? Tu resolveu contar essa história? Que um dia, o meu irmão pesquisa muita coisa também. Meu irmão mora em São Paulo e tal. E ele foi atrás e encontrou alguns jornais do período do Império e tal, aqui do Rio Grande do Sul. Mais especificamente Litoral, Osório, para aquela região dali. E aí que falavam, tinha trechos falando de notícias e falando muito mal da minha família, digamos assim, que era oriunda de um grupo de meliantes, digamos, de meliantes e dissidentes da Guerra do Paraguai, que tinham desertado, né? Que não aceitaram botar crianças a guerrear e tal, e não se davam bem com os grandes latifundiários ali da região. Então, eles eram bandidos, eles roubavam gado e dividiam entre si. E essa minha bis era uma criança, na época, filha do líder do bando, né? O que acontece? Que essa história a gente só foi saber a gente sabia assim pelos muito pedaços. E aí tu se dá conta que é porque
é uma história que dava vergonha para a família, de certa forma. E aí tu perde os registros, tu perde o fio, né, Sim. da costura. Então, aos poucos, a gente foi achando algumas coisas, identidade, tentando costurar. E achava os nomes dos tantos filhos, que naquela época tinha muitos filhos, Sim, né? Rodo, né? E o pai dela, que se chamava Baiano Candinho, ele tinha uma mulher que era uma alemã, de sobrenome Priest, e eles tiveram 11 filhos, se não me engano, né? E em algum momento, assim, eles foram assassinados, os pais, né? Num terno de reis, né? Uma coisa novelesca, assim. E fingiram, né, o terno de reis no Natal, antigamente vinham com os violões, de casa em casa, tocando, para as pessoas abriam a porta para receber. E aí eles... Tem cidades que fazem. E abriram a porta e foram assassinados. E sobraram as crianças. As crianças foram distribuídas entre os latifundiários para trabalharem para eles, né? Crianças pequenas. Mudaram os nomes. Por isso que a minha avó se chamava, a minha bisa se chamava Júlia antes. Então, depois que eles batizam e mudam o nome dela, ela se torna Isolina. E com 13 anos, ela virou, obviamente, uma empregada criança, né? E não sei até que ponto não houve outros abusos, Sim. porque a gente só pode especular, e como mulher a gente sabe que todas já sofremos de alguma maneira, em algum nível. E com 13 anos, um circo passa pela cidade, e ela foge com o circo. Então ela vira malabarista. É um roteiro. Ela vira malabarista, trapezista, aquela coisa. Óbvio que não é um circo rico, é um circo que passava pelo interior do Rio Grande do Sul. Naquela época, né? Naquela época. Agora, só que uma mulher mambembe, uma artista de rua, que circula por aí, não era bem vista. Então, eu não falava nada sobre a minha voz Isolina. Só que eu me lembro de ser pequena e ter muito problema. E sempre ser meio do contra, né? Com aquele coisa, autoridade opositora, qualquer coisa. E tudo era assim, não seja assim, que nem a tua bisa Isolina. Era um xingamento, era uma coisa ruim, sabe? Tu ser atrevida, como a Isolina. Ou trocou o sapato, botou o sapato direito no esquerdo, umas coisas assim, Sim. sabe? Então era sempre meio assim. E aquilo ficava, mas quem é a Isolina? Era um fantasma na minha vida, aquilo, sabe? Mas eu tinha uma vontade de ser ela, daí que eu provocava mais, sabe? E aí eu Tu buscava, vó? Isso, eu buscava ser pior pra ser a bisa Isolina, olha que loucura. Mas sem conhecer, sem nada, né? E aí depois de um tempo que meu irmão foi resgatando as histórias. Mais tarde, obviamente, ela não ficou nesse circo, porque deve ter tido uma vida miserável. Tinha um companheiro que bebia, que batia, aquela coisa toda. Ela vai depois sair de novo, vai fugir de novo, aí vai se casar com quem seria depois o meu bisa, que é a partir daí que vai ter os filhos. Sim. E que a gente tem essa origem, né? Mas é bem louco, porque daí que eu me dei conta, nossa, a minha bisa era uma artista. Bem ou mal, não uma artista, artista de artes visuais e tal, mas era uma artista de rua, uma pessoa fora da curva, né? Uma pessoa fora da curva, como mulher, principalmente. Então, eu pensei, nossa, olha de onde vem todas essas coisas, né? Parece que vai entranhando dentro do teu crescimento, da tua genealogia pessoal, assim, e vai transformando aqui. Então, sempre foi uma presença na ausência. Sim. E tu vê que eu sempre trabalhei com essa questão das ausências. Mesmo quando eu trabalhei a beleza, era a ausência daquilo, a ausência aqui das mulheres na historiografia oficial, né? Como a gente conhece, do modernismo, como ele é conhecido até hoje. Então, eu sempre trabalho essas ausências como uma presença profunda, que eu preciso realocar. De certa forma, é isso. Pode Vamos lá, ir. então, tu falaste dessas ausências no modernismo, né? A gente já falou da bisa e... Bom, eu tenho uma curiosidade bastante peculiar, né? Dessas relações entre o moderno e o contemporâneo. Coisas que a gente já vem estudando há muito, muito tempo, né? E aí eu fiquei lendo os teus textos pensando assim, tá, ok, ela pesquisou sobre essa ausência no período moderno, dentro da arte moderna, especificamente ali um recorte, digamos, geoartístico político também.
e o contemporâneo. E quando a gente tem essa virada de chave, né? A gente pode situar ali, de repente, a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, né? O que acontece? Essas ausências são permanentes também no contemporâneo? Dentro da tua pesquisa isso vai ser abordado? Talvez num livro parte 2, parte 3, parte 4? Sim. Então, essa é uma pergunta legal, porque esse é um projeto que ele acabou se dividindo, né? Ele vem da origem da tese, mas ele vai ter esse caráter bem mais popular, assim. E no segundo volume, a partir de vários estudos que eu fiz e até tradução de uma curadora de Nova York que trabalha muito sobre a questão do atual e de números, uma pessoa com um currículo excelente, que é a Maura Haley, e ela mesma me autorizou a traduzir algumas coisas assim. A partir de um texto dela, eu fui atrás de outros dados daqui também e outros dados para comprovar finalmente a tese da misoginia que eu trago aqui. Por que é importante agora esse apagamento dessas mulheres, se hoje talvez a gente tenha mais artistas mulheres quase do que homens, digamos, até no Brasil? Porque se reflete ainda não só nisso, mas se reflete na cultura visual, porque na cultura popular, fora da academia, fora de nós que estudamos arte ou história da arte, ainda assim são os homens os mais conhecidos como artistas, sempre foram. E na questão mercadológica, a gente vai ver assim, valores. Obras de artistas homens valem significativamente mais do que obras de artistas mulheres, tanto aqui no Brasil como no exterior. As curadorias, principalmente. Agora a gente está tendo curadorias diferenciadas e de gênero, porque se puxou essa primavera feminista tardia aqui no Brasil, ali a partir de 2020, mais ou menos. Mas, mesmo assim, já deu de novo uma estancada, assim, pela minha percepção atual. Os salários das mulheres que assumem cargos de diretoras de museu, de diretoras institucionais, de coleções privadas e que acabam sendo captadas por Estado ou por sociedades, sempre as mulheres ganham menos nos seus cargos, meio que é um reflexo de toda a outra cultura patriarcal que a gente vive no sistema cultural, social, cultural do país inteiro, né? A arte e os meios e o campo da arte, ele é um reflexo, ele vai refletir exatamente igual. As individuais também, a gente tem muito pouca exposição individual de mulher artista. De homens artistas a gente tem mais, mesmo de fora quanto de dentro. Aí a gente vê aquelas coisas, vê a exposição do Man Ray, né? O Homem Raio tá lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Filas dando a volta, né? Maravilhoso. Mas não temos uma individual da Lee Miller, né? Quem foi a Lee Miller? Foi companheira do Homem-Raio. Não, por favor, não foi só isso, né? Então, vamos ver aqui no livro quem foi a Lee Miller, né? Nessa primeira edição, eu já vou falar dela. Que é espetacular o trabalho dessa mulher, que não é falado. Então, o que? A Lee Miller era lindíssima, uma modelo. Por favor, né? Vai ficar de novo naquela questão de corpo, aparência e tal. Então, a gente nota que essas coisas ainda reverberam, essa questão, né? E fora a representatividade, né? E a representatividade é muito importante porque ela reflete no mercado. Né? Sim. E tu falou agora dessas relações de poder, de sistema da arte, né? Desses agentes. Aí fiquei pensando, e como relações de poder, existem tensões também, né? Resistências e subversões. E aí eu queria te perguntar, se é que tu pode falar, e as resistências? Teve alguma resistência em relação à tua escrita, à tua tese, ou até mesmo chegar ao livro, assim? E a resistência, ela nome, não tem problema. E a resistência, ela vem de toda forma possível, né? Não é só dizer não vai dar certo, né? Existem formas de resistir. Eu acho que sim, mas eu prevejo que vai ser maior agora, porque eu acho que um livro, na tese, ainda que seja meio certeira e por vezes eu uso um tom mais irônico, talvez, né? Um certo humor. Sarcasmo, um pouco. Uma coisa leve ali, mas que tem.
tu vai dar uma moderada, né? No livro, eu solto um pouco mais a voz, com um pouco mais de autoridade. Então, talvez dê uma incomodada maior, assim, né? Para mim, a experiência dentro do doutorado, assim, após a minha qualificação, as coisas clarificaram melhor para mim. Porque daí a minha banca e as professoras que estavam comigo foram muito boas, deram muito apoio, disseram, não faz isso, agora eu entendi o que tu quer fazer, mas elas estavam e confessaram com muito receio de como é que eu ia fazer essa curadoria de mulheres, a troco de quê? Como é que eu não ia citar nenhum homem na tese toda, e que eu continuo fazendo isso aqui no livro, né? Que isso poderia parecer que era só um atrevimento, um xiste, né, desnecessário, mas não era isso. Na verdade, eu queria criar esse outro capital cultural, de trazer esses outros nomes que dariam conta. Eu disse, não, eu tenho nomes que vão dar conta. Elas são boas, assim como as artistas, esses referenciais são super importantes, essas mulheres aqui eu vou me referenciar. Elas vão vir da sociologia, elas vão vir das artes, elas vão vir da crítica, da história, da antropologia, né? Vai ter uma gama ali de nomes, assim, que espero que possa ser novidade e que possa gerar mais interesse, até para que muitas possam serem traduzidas, né? Porque muito do material que está aqui, eu traduzi pela primeira vez. Tem várias partes, né? Desculpa. É muito legal que esse posicionamento de não citar artistas, autores, homens, foi só na introdução que tu citou, né? Sim, eu citei para dizer porque não iria citar, né? Em algum momento, eu não lembro bem as palavras, mas em algum momento é assim, aqui cita o fulano, que eu não lembro quem é o último. E é a última aí vez. Ela fala assim, aqui é a última citação de um autor masculino, né? Ponto. Deu, agora chega. Então já demonstra a tomada de posição, inclusive. Vou até assim, explicar, né? O porquê que não tem o Bourdieu, por que não tem o Berg, por que não tem Didi Huberman, por que não tem... Não, chega, eu quero falar dessas outras mulheres aqui que... Não tem porque não quer. Não quero. E porque tem quem dá conta. Porque tem quem dá conta, exatamente, né? Não Grosso modo falando. E tem quem dá conta de uma forma mais genial, assim, digamos. Melhor. Melhor, isso. Né? Eu ia comentar justamente isso, assim, da tua contribuição enquanto escritora, enquanto pesquisadora, porque, na verdade, o que acontece, assim, o que eu percebo também como professor universitário, assim, nós somos procurados nas orientações, né, e chegam temáticas feministas, um olhar sobre a produção das mulheres, e aí o que eu digo? Vão pesquisar, eu ajudo, mas está tudo espalhado. E ver alguém organiza isso. Então agora eu posso ter a segurança de dizer assim, não, vai lá. Começa por aqui, porque o trabalho que ela teve nesses 4 anos, que depois virou livro, que depois, né, a gente ficava as pessoas também, né? Tu organizou esse material, né, para que outras pesquisadoras interessadas, elas pegassem, esse material, né? Exato. Isso é um trabalho de fôlego. Eu ouso dizer que esse é o volume 1, mas eu ouso dizer que desse livro aqui pode sair mais uns 30 livros. Sério. Se alguém tem interesse, e eu faço questão que peguem aquilo, puxem aí o fio da meada e siga, sabe? Porque tem muita informação que tu poderia pegar aqui. Por exemplo, desde a questão sobre etarismo, que eu não vou entrar a fundo, das artistas naifes, sabe? Dos artistas do pós-guerra, ou das artistas que foram interrompidas de uma forma mais... Porque aqui, a gente tem aqui numa parte aqui que eu vou falar de artistas interrompidas e que, obviamente, nós vamos entrar na questão da institucionalização em sanatórios, em manicômios, questões assim, questões bem pesadas, inclusive. A gente sabe que existem aqui já várias pesquisas e trabalhos sobre arte sanatorial ou manicomial, como dizem. Mas é sempre de uma forma como se aquela arte ali estivesse num nível menor, né? Não está inclusa na grande arte. É uma arte para, digamos, que tem uma função, uma funcionalidade
quase médica, quase de remediar, né? Aquela mente. E não é nesse sentido que eu vou falar aqui. Vou falar daqui das que foram sem precisarem ter ido, né? E Foram então, interditadas. Tem uns relatos ali bem... Interditadas. E eu Forte, como né? eu estive em Paris, eu fui, né, nos hospitais, atrás de informações, assim. Eu até fiquei perto lá de onde tem a estátua lá da Joana d'Arc, que era no meu apartamento, e conseguia visitar as coisas. Isso aqui era muito frustrante, porque quando tu achava as fichas das mulheres internadas, diferente das fichas dos homens, onde tinha ocupação, algo escrito, na das mulheres não tinha, sabe? Porque mesmo que elas fossem professoras ou alguma coisa, eles não escreviam. Então, tu não sabe mais ou menos se quando ela alega que ela era algo, se era mesmo ou se não. Porque a gente sabe de várias mulheres, por exemplo, uma professora de piano que era ótima, que o pai morre e deixa tudo pra ela e tal, e vem um irmão e diz, não, ela tem problema mental, ela não sei o quê, ela diz que é professora de piano, mas ela nunca tocou, não sei o quê, interno, porque a palavra do homem valia mais do irmão, então o irmão pega a herança, a mulher vai lá internada, era uma mulher, conhecida dentro da sua comunidade, musicista, estudiosa, sabe, e nunca mais sai de lá. Por questões financeiras. Então, tem a questão das que são presas porque não quiseram casar, porque queriam continuar pintando. Absurdo. Não casar. Não que eu acho, tô dizendo pra época, né? Pra época era essa mentalidade. E em certo momento, os muros viravam uma cidade de uma imensidão de mulher presa, tudo misturado. E aí vai ter questões das histerias, que a invenção da histeria ali, né? Que vira uma coisa midiática, o que são as fotos das mulheres novas ali se contorcendo, e o surrealismo vai captar isso de uma forma como se isso fosse maravilhoso, é um uso, assim, do corpo da mulher vulnerável de uma forma muito canalha, assim, muito canalha, e que, de certa forma, a gente aprendeu a achar, olha que legal, que transgressor, sabe? E aí depois tu vai pensando, não, mas espera aí só um pouquinho, não sei o quê, sabe? Então tu vai fazendo outros questionamentos. Mas enquanto isso, a mulher do surrealista lá foi presa em Madrid, e ninguém foi lá tirar ela, e ela foi lobotomizada, e fizeram isso, fizeram aquilo, e ela se reergueu por si só, e todo mundo, picou a mula para Nova York, fugindo da guerra, e deixaram ela sozinha. Então, tem muitas coisas, assim, que vocês vão ler no livro, tem esses momentos que não são exatamente biografias, assim, tipo, nasceu em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, mas são costuras que vão comprovar a tese da misoginia. Essa pessoa você não conhece porque aconteceu isso. Né? E apesar de às vezes uma não conhecer a outra, as similaridades acontecem muito. E tem momentos do livro também que eu gostei bastante, por isso que eu disse, o livro que educa, né? Onde que tu faz algum tipo de abordagem das imagens a partir também de um conhecimento do simbólico nelas, né? Sim. Então tem todo um estudo ali iconográfico, iconológico que tu fez, e de simbologias, digamos assim, bem... dentro de círculos específicos, né? Como é que foi esse tipo de estudo, assim, olhar as imagens te levou a esse questionamento, te levou à necessidade de estudar essa simbologia para que tu também pudesse comprovar, assim, não, peraí, essa pintura, ela tem um sinal de resistência aqui, mas vocês, homens, não conseguem ver. Isso, e mesmo a gente, às vezes, não conseguia ver. Se a gente for pensar, mesmo numa coisa comum, assim, vamos pensar num exemplo bem, bem simples. A gente tem uma artista chamada Marie Cassatt, né? Ela é americana desse período. Ela participou, inclusive, ela não era muralista, mas ela fez um mural gigantesco num prédio em São Francisco durante aquelas exposições mundiais, vocês lembram? As feiras, aquelas. Durante essa feira mundial em São Francisco, foi criado um Empire Building, não me lembro o resto do nome, todo feito por mulheres, arquiteta mulher, design mulher. A Marie Cassatt fez um muralzão. Esse prédio foi demolido depois da feira. Mais ou menos. No inicinho ali. Não vou lembrar agora. Esse prédio não existe mais, só existe registros do que aconteceu.
Então, ela nunca foi tida como moralista porque foi unicomoral, mas eram grandes dimensões. E sempre se diz que as mulheres pintam coisas pequenininhas, delicadas, etc e tal. E aí tem umas coisas, isso de não ver é bem interessante. A Marie Cassatt, por exemplo, ela tem várias, é uma impressionista, considerada dentro de um grupo impressionista. Se tu vai numa exposição dos impressionistas, você não vê a Marie Cassatt lá. Nunca está, sabe? É um absurdo. Mas se tiver, você começar a ver as pinturas, vai ver, por exemplo, assim, uma pintura, e tem várias, de uma mulher sozinha, bordando, fazendo um trabalho que parece ser da domesticidade, né? Dentro de casa e tal. E aí começa a ter sutis mudanças, assim. Aí, de repente, ela tá nesse ambiente mais escuro ali, bordando, mas tem uma janela aberta, uma luz lá fora, um sol, tu enxerga lá, tem movimento, tem vozes. Nós estamos na modernidade, né? O que a Virginia Woolf escreveu. As pessoas estão passando, estão flanando, né? O João do Rio está caminhando. Então, ela está ali bordando, sabe? A janela está ali aberta. Daí a gente já começa a ver isso. Daí, daqui a pouco, uma pintura posterior, ela já está bordando no pátio. Ela já não está mais dentro de casa. Posteriormente, ela está bordando no pátio, com mais 2 sentadas junto, também bordando. Mais uma menina, uma criança, uma filha. Já vem a coisa da comunidade, né? Do conversar, da troca de ideia, aquela coisa tão perigosa, né? E a partir disso, daqui a pouco, umas estão costurando e a outra está com um jornal. Que pouca vergonha. Né? E aí vai começando. E daqui a pouco é ela pintando. Ela num autorretrato pintando. Então, tu vai vendo. Então, tu vai vendo, às vezes, a gente que não tem um olhar especializado ou não parou para pensar assim, é só uma pintura, assim, bonitinha, uma mulher com um vestido antigo, pintando. É tão tradicional ou parece conservador, mas, na verdade, tem um contexto ali social de uma transformação incrível. É isso que tu comenta, que não é necessariamente como os homens, né, dentro daquela lógica formalista, grimbergiana, né, de revolução da forma, mas uma revolução na representatividade dentro desse espaço que elas começam a ocupar. Exatamente. Elas começam a ocupar, não, perdão, que elas já ocupavam, mas que eram alijadas, marginalizadas. Exatamente. É um outro tipo de subversão. É também uma vanguarda, mas de um formato diferente, né? E claro, vamos ter também experimentações, vai ter as mulheres bonequeiras, né? Mulheres que vieram com experiência do construtivismo e de experiências das vanguardas russas, por exemplo, né? E vai ter várias experimentações. Um projeto também futuro que eu tenho a partir desse tema também seria algo tipo assim, corpos desobedientes, que seria a performance antes de existir como performance, né? Porque já existia esse tipo de coisa. A gente pensar lá nos Dada, né? Quando vestiam aquelas roupas, dentro do próprio Bauhaus, que não era assim tão científica, tão design. Não, nós temos livros, inclusive, sobre a parte mística da Bauhaus, sabe? Coisas loucas, fotos de fantasmas, umas coisas assim que a gente não vê. As pessoas trans que já estavam lá dentro da Bauhaus, sabe? Então, um corpo de outros conhecimentos, de outros saberes, de outras produções que a gente não vê normalmente. Então, é isso que eu estou tentando buscar. E tem muita coisa. Então, o legal é conseguir ir organizando mesmo isso aos poucos e deixar, assim, para que continue mais, né? Que essa teia se expanda, né? Sem fim. Se expanda. Chega de Homem-Aranha, vamos chamar as Mulher-Aranha. Né? E sobre a aranha tem a questão da capa, né? Eu ia te perguntar, por que a teia de Ariadne? Né? Então, até a gente tem essa capa aqui. Só voltando para uma coisa. Que é uma capa que foi feita, inspirada a partir de uma foto da Dora Maar, né? A Dora Maar, que infelizmente é mais conhecida como uma das esposas do Picasso, uma das companheiras do Picasso, não como artista, fotógrafa principalmente, né? E quando eu estive lá, eu tive a felicidade de ver uma retrospectiva da Dora Maar, enorme, de 3 andares, então era maravilhoso.
Quando eu estava lá, eu ainda não sabia como eu ia fazer essa curadoria de mulheres e tal. Mas aí, quando eu vi a exposição dela, ela se referenciava muito a outras mulheres artistas que eram do mesmo grupo. Então, por exemplo, essa imagem aqui é a Eluard Nush, né? E ela também era uma artista surrealista. Então, ela usa as amigas como modelo, se fotografam juntas, fazem todo esse tipo de coisa. Então, esses autorreferenciamentos, essas uma puxa a outra, sabe? Começou a se costurar nessa teia. E aí eu vi essa imagem. Essa imagem, originalmente, porque a Dora Maar, no início, ganhava muito dinheiro como fotógrafa comercial, fotógrafa de moda de vanguarda, para revistas famosas, tipo Vogue, coisas assim. E essa era uma foto que ela tinha feito para um anúncio de creme para pele, creme de beleza. E que traz uma metáfora antiga na Europa de que a mulher que tivesse paciência para costurar, bordar, né, ia atrasar o envelhecimento feminino dela mesma. Que ia atrasar o envelhecimento feminino. Então, tenha paciência, fica aí bordando, né? Então, ela usa essa metáfora para o creme, aí ela bota, né, a teia, que são 2 fotos, um negativo e outro. Então, essa é a imagem, e aqui eu bordei, né? Eu imprimi ela grande e eu mesma bordei. Foi super difícil, tive umas 2 tentativas, sem o papel rasgar, O né? fotográfico foi, né? E só quando eu comecei a fazer realmente com o movimento da aranha, porque primeiro eu comecei a fazer, tipo, em bloquinhos perto, assim, sabe? Não deu certo. Aí, quando eu comecei a ir, daí funcionou. Então, assim, a Dora Maar, ela é uma das artistas do livro, né? Só que ela não está nesse, né? Ela está no 2º volume. Mas vai ser, a princípio, a gente está pensando que vai ser a mesma capa, né? Só vamos trocar cores, talvez, e tal. Mas ela foi a inspiração para essa teia, né? Essa tessitura, assim, do novo cânone ali, das modernistas, assim, que eu tive o prazer de ver e trouxe o catálogo. Acho que ocupou uma mala, só o catálogo. Aquelas malinhas pequenas, né? Acho que só ela foi o peso de uma malinha, assim, mas é maravilhoso. E então, já que a gente entrou no físico do livro, né, também folheando ele, tentando entender um pouquinho como é que tu pensou a estrutura desse livro, né? Porque eu tenho certeza que você estava falando assim, isso daqui de repente podia tirar, mas aí o Alexandre disse, não, fica. Então, assim, como é que foi essa escolha, assim, eu não mandei, eu sugiro, só sugeri. Da transposição da tese para essa primeira parte do livro, né? Uhum. E as escolhas, né? Até te diria antes, né? As escolhas lá atrás, assim, olha, porque a tua pesquisa, ela é gigante. Então, tem muita coisa que ficou de fora, né? Ficou, sim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que tu estruturou o livro, assim, pensando nos capítulos e já fazendo isso, tu já estava pensando no segundo, assim. Aqui são no primeiro, aqui já, são na verdade, 5 capítulos, né? Esse sumário aqui, o sumário do 2º já é pensado junto com ele. O tipo de divisão. Porque eu fiz umas adaptações, assim, e tal. Posso ler o nome dos capítulos? Pode, os nomes dos capítulos são legais, né? Tá, tem a introdução, né, coisa e tal, depois vem aqui, capítulo 1, o estranho caso das vanguardas nem tão modernas. Capítulo 2, a invisível pintora da vida moderna. 3, garotas interrompidas. 4, subversões de identidade e resistências. Autoria, pseudônimo e cross-dressing. Falei bem o inglês? Capítulo 5, por que não existiram mulheres flaneuse? Ou Em Busca da Flaneuse. E no final tem o primeiro manifesto sobre Irmandade. Isso. Aí, voltando ao que ele perguntou, a organização do... Ficou bastante coisa de fora, assim. Mas então, exatamente isso que ficou de fora são os projetos novos que não são exatamente o livro 2. O volume 2 seria a continuação da tese com as outras quase 14 mulheres também. Que são Quantas outros. tem aqui mesmo? Aqui tem 14. 14, tá. Tem capítulos que são 2 juntas, porque trabalharam em parceria, né?
Ou como aqui no capítulo 5, que a gente tem ineditamente a Leona Delcorte, que aqui no Brasil é mais conhecida como Nádia. Vocês devem conhecer o livro do Breton, Nádia, um livro famoso, que parece, por muito tempo acharam que era uma mistificação, né? Não era uma mulher real, né? Mas se chamava Leona Delcorte. E a Suzane Musar tá junto porque, na verdade, no livro do Breton, ele fala das duas, como se fosse uma só, né? Em certo momento, ele troca uma pela outra ali. Então, já é a Suzane. Então, por isso estão juntas, é um pouquinho maior. E depois eu tenho uma que tem uma dupla aqui também, no capítulo 4, nas subversões de identidade e resistências, que é quando a gente tem a Claude Cahun e a Marcel Moore, que era um casal longevíssimo, foram um casal desde os 13, 14 anos até a idade avançada, né? O Cahun morreu antes, Marcel Moore morreu só em 72. E elas eram irmãs, o pai casou com a mãe de uma, né? E eram irmãs que viraram um casal desde sempre. E elas fizeram um trabalho incrível nessa ilha de Jersey, que elas foram o soldado da resistência nazista. Eles achavam que era um grupo enorme, chegaram a ser presas pelos nazistas, né? E era apenas as duas senhorinhas lá espalhando panfletos e coisas, e era muito legal que os nazistas acreditavam que era um grupo inteiro ali na ilha. Tal. Só aí já dá outro livro. Exato, se alguém quiser trabalhar só essa questão, Isso aí é incrível. Eu acho que um dos tópicos que vai incomodar um pouco é o da baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, né? Os do champinianos, como eu, vão sentir. Vocês vão ver que eu não tenho nenhum ódio, assim, por ele, mas apenas eu quero deixar claro algumas coisas ali. Não, que é fundamental também, né? Porque, na verdade, assim, até enquanto docentes, educadores, né? Como somos também, esses novos olhares, essa mudança de paradigma, né? Porque acaba se transformando num paradigma, né? Não, ele é o criador da fonte, é isso. Porém. Tá escrito na... mais ou menos, porém, vamos lá, vamos rever um pouquinho isso daqui. Exato. O que eu vou dizer? No fim, o objeto acaba se tornando maior que ambos, porque ele vai suscitar isso aqui, né? E tudo. Mas é interessante... Mas será que teria virado maior do que ambos? Talvez se não. tivesse sido... Pois é. Talvez ele não seria conhecido. Tanto ia ficar no mesmo nível que ela. Só que eles namoraram, né? E tudo mais. Mas, inclusive, assim, eu conheci um professor americano que ele é o defensor mais ferrenho da teoria da Elsa, né? Ser a autora, né? Oficial. E a filha dele, que é mais a minha idade, ela é psicanalista ou psiquiatra. E ela com o namorado, uma viagem lá, achou o único que resta no mundo urinol verdadeiro, né? Da mesma fábrica lá. E onde tá, mandou as fotos, tem as fotos dela rindo, assim, mostrando e tal. E a gente se fala por e-mail, então é bem legal, assim. E ele é super solícito, e ele foi um dos orientadores daquele... Como é que é o nome? Eu adoro esquecer o nome de artistas homens, adoro. Como é que é o nome do Damien Hirst? Ele foi orientador do Damien Hirst, do tubarão cortado. Sim. Ai, que horror, coitadinho dos bichinhos. Mas assim, então... Olha, eu agora deslanchei falando, né? Vai, filho. Mas no capítulo 2 aqui, quando fala a invisível pintora da vida moderna, tô parafraseando ali o livro do Baudelaire, né? O pintor da vida moderna. Nós vamos ter aqui, a Laura Wheeler Waring, que eu gostaria muito, se ninguém escreveu, ainda vou ter que escrever sobre isso, que é sobre o Harlem Renaissance, que é um grupo modernista nos Estados Unidos, da comunidade negra do Harlem. E é incrível, tem mulheres escultoras, assim, famosas, que hoje ainda existem as esculturas de rua, monumentos. Isso que tu comenta, justamente nesse momento, né, talvez ali pós quebra de bolsa de Nova York, tem um novo acordo, enfim, né?
A gente sabe que existe, e que o Pollock era um dos artistas listados no projeto do governo federal, né, para receber verba para trabalhar, Sim, né? recebiam, né? E aí eu fiquei, agora tu falou dessa comunidade, eu fui pensando assim, tá, mas será que essa verba, para quem ia essa verba, né? Para quem ia essa verba? Quem era beneficiado, né? Não, Os exato. beneficiados, muito provavelmente, né? E na verdade, porque, claro, aqui é uma citação, e por causa dela eu tive que ler um pouco sobre o Harlem Renaissance, que nós não temos nada traduzido aqui. Mas, se fosse trabalhar só sobre isso, a minha percepção é de que a própria comunidade se autossustentou. E era uma comunidade de afro-americanos que misturava pessoas de bastante posse, assim, também, que faziam as encomendas de retrato, que eram tipos, assim, como é que a gente diz? Naquele tempo tinham os hospitais, e ainda existiam a separação entre Sim, brancos e negros, a segregação, segregação. Então, na parte dos negros existiam os benfeitores, e eram de famílias de afro-americanos que tinham posses. Inclusive, eles pagavam para esse pessoal do Harlem Renaissance fazer os retratos dos benfeitores, dos diretores e tal, né? Por aí afora. Temos professoras de universidade, tudo assim, e eles tinham uma revista muito famosa também na época, e que eles tinham como meta, não a questão assim da social, de uma forma tipo mais marxista. Pelo contrário, era meio que elevando uma representatividade do afro-americano como uma pessoa de posse, ou como é que a gente pode dizer? Eu ia dizer uma coisa horrível, de bem, imagina. Mas, digamos, né, que tivesse uma certa... Tinha um lugar nessa sociedade. Nessa sociedade de pessoas. Igual para igual, mas próximo então, mesmo, isso era um foco de representatividade para elevar os outros da comunidade a ter orgulho de si, orgulho da sua família, de onde vem, das suas origens, etc e tal. Então, é bem interessante esse capítulo à parte, que eu nunca tinha ouvido falar em graduações aqui de arte e tal, sobre esse modernismo negro. Quando a gente fala em modernismo negro, a gente vai falar o quê? Jazz. Né? É, a gente vai falar da Josephine Baker, porque era um corpo dançando. Ninguém vai falar da Josephine Baker espiã. Josephine Baker espiã é uma coisa bem interessante também, né? Uma coisa super pra frentex, assim, mas só falam dela lá dançando com as bananas e tal. Então é isso. Só pra... Olhando agora assim, que tu pensa assim, puta, podia ter posto, faltou, nesse aqui. Tem alguém? Deve ter vários. Que tu diga assim, bah, ó. Alguém ou alguém, Ou né? alguém, Daqui a pouco é mais de um sei, alguém. cara. Não, se não tem, não tem. É. Né? Eu acho que a minha ideia é... Eu acabei me ajudando, assim, porque eu tive muita tristeza quando me mandaram lá na tese cortar 2 capítulos inteiros, né? Que era Bauhaus e a questão das performances, que era arte com corpo, né? Arte relativa. Que são coisas que ficaram em latência. Pelo jeito, pelo que eu entendi. Ficaram. E aí, só que daí eu me convenci que elas são coisas tão interessantes que poderiam ter livros à parte, assim. Bem, porque tem muito material, né? Então eu acho que não. Mas pro volume 2, sim, eu pensei que poderia ter. Eu pergunto isso porque teve um intervalo entre a tese e o livro. A gente tá falando, a gente começou essa função do livro tem uns 2 anos já, né? 1 ano e pouco. Não. Maio do ano passado. Em 21, Foi? começou. Na Panorama eu ouço teu nome faz tempo já. Então. Foi logo depois que tu defendeu, assim, acho que final de 21, início de 22. Olha talvez. só, no volume 2 a gente vai ter uma americana, a Hannah Rock, uma alemã, uma suíça, uma tcheca, a Toyin, uma mexicana, francesa, suíça. Já que tá dando spoiler, já dá o nome do próximo aí. Misoginia modernista. E a visibilidade da mulher artista. 2 pontos. A vanguarda interrompida. Vanguarda. Eu também não lembrava. Tem a Janete Sobel. Leu aí, né? A Marie Vassilieff, que eu adoro. Fui tem um museuzinho pequenininho dela, que guardaram as coisas. Um lugar incrível. A Marie Vassilieff, gente, ela teve um boteco durante a Segunda Guerra.
um boteco durante a Primeira e Segunda Guerra, lá no lado esquerdo, lá do Sena, em Montmartre. E ele não foi classificado como boteco, foi classificado como uma escola de arte. Mas as pessoas iam para lá para beber e para fazer arte, mas para beber principalmente. E daí podia ficar aberto a noite toda, porque existia um toque de recolher. Só que como daí ele não era como bar, os outros bares tinham que fechar, todo mundo ia pra lá, sabe? Então vocês imaginam que tinha uma reunião de loucos maravilhosos, assim, e são aqueles prédiozinhos velhinhos, tu vai lá, é aqueles telhadinhos, assim, são dois, sabe aquelas vilinhas fechadas que tu entra por um portão, tu vai acabar sem rua lá no final, então é dos dois lados, assim, com as trepadeiras, os negócios, então eles botavam aquelas luzinhas, tipo de São João, essas coisas assim, e entravam nos lugares. Então ali ia assim, todo mundo, sabe? Cineasta, soldado sem perna, nananã. Tinha gente que ia lá para tomar sopa de graça, assim, gente que tava mal de grana, de tudo. Tudo um pouco. De tudo um pouco, então tinha todo esse acolhimento também, sabe? Então eu fui lá e hoje tava até em reforma umas partes, não tem o que não tá em reforma na Europa, né? A gente entra, tá todas aquelas coisas trabalhando. Mas tinha uma parte que dava para entrar, assim, que tu ia, e tava tendo meninas de arte contemporânea lá, de Paris, e estavam fazendo umas retrospectivas de Marie Vasiliev, tipo, fazendo a obra dela como se fosse hoje, assim. Aí tinha uns vídeos, tinha umas coisas legais, tinha um monte de material gratuito, assim, sendo distribuído, assim. E aí, só que eu não consegui ver os bonecos. Ela trabalhava com muito boneco, fazia uns bonecos, assim, reproduções deles mesmos. Tem boneco do Picasso, tem boneco não sei o quê. Legal. Porque estavam tudo num subsolo que, olha só, estava sendo dedetizado. Você imagina. Imagina a condição, né? Isso é que é triste também, as condições de muitas obras que foram perdidas de mulheres ficaram em porões por aí, em coleções privadas e esquecidas e que, infelizmente, às vezes não tem como resgatar. Sim. Misoginia modernista e a invisibilidade da mulher artista, costurando a teia de Ariadne, Tiane Nunes. Encontra no site da Panorama Crítico, www.panoramacritico.com, e aí nas livrarias disponível. Quem quiser, recomendamos. Alguma coisa a mais? Não, acho que é isso. Espero que traga tempo, alegrias e confusões, bastante confusões, perturbações. Atrito. Daqui a um tempo a gente conversa sobre o próximo. Beleza. Daqui a um tempo, calma aí. Daqui a um tempinho tempo. ainda. Então tá, muito obrigado mesmo, Tiane. Eu agradeço vocês pela essa oportunidade incrível e recuperar essas trajetórias aqui. Importantíssimo, né? E ampliar a teia, né? Ampliar a teia, com certeza. Não parar a teia. Vamos lá. Até porque aprendeu, né? Vamos de fora pra adiante. dentro. De fora para dentro.